Salve, salve pessoal inscrito aqui no canal do Motor1.com Brasil, Diogo de Oliveira, e hoje eu tô de novo aqui com um comparativo daqueles quentíssimo Chevrolet Sonic que acabou de chegar às lojas do nosso mercado aqui, cheio de atributos, trazendo algumas novidades para a marca. E do seu lado, olha, Volkswagen Thera aqui na versão Comfort, que é a que tem o preço aí equivalente ao do Sonic RS na sua versão topo de linha, 135 mil aqui, um pouquinho a menos, 133 mil reais, os dois muito parecidos em vários aspectos. Eu vou fazer esse comparativo em 5 blocos e você vai saber no final qual deles é a melhor escolha e qual deles venceu aqui o nosso duelo do Motor1. Primeiro bloco aqui desse duelo, vamos falar um pouco do design. Olha, são dois carros bastante diferentes, com personalidades distintas e que dizem muito, cada um deles, sobre a filosofia da sua marca, né? Aqui, por exemplo, olha, Sonic, visual aqui desse carro inspirado no Equinox EV, o Equinox elétrico, frente um pouco mais vertical aqui do que na linha Onix, né, para dar essa pegada de SUV, e os faróis aqui divididos, né, a parte de luzes diurnas aqui em cima, contornando aqui o capô, trazendo um visual mais moderno para esse carro, e aqui os faróis principais, né, e ainda temos as luzes de neblina também, integrados aqui ao para-choque, essa grade enorme, com acabamento preto brilhante na versão RS, e um carro que tem aí esse apelo mais esportivo, somando aí esse visual também, que muita gente está chamando de mini tracker, né? Ele e o tracker realmente se parecem, mas aqui a inspiração foi muito maior no Equinox EV, principalmente nas lanternas que a gente já vai ver. Então, olha, Sonic conversando muito bem com essa linguagem da Chevrolet, né? O visual mais moderno, mais atual da marca. Desse outro lado aqui, olha, Volkswagen Thera, um carro feito aqui no Brasil, desenvolvido e desenhado pelo Pavone, um brasileiro, um carro que surpreendeu muito também na parte estética. Ele foi um destaque quando foi revelado, né, um design bem Volkswagen, né? Até tem elementos que lembram, por exemplo, o Gol, né? As linhas geométricas aqui nos faróis, a grade aqui um pouco maior, né? Ele tem essa frente também mais alta, que transmite essa robustez de utilitário esportivo. Isso tudo, claro, proposital. Aqui tem uns toques mais alemães, né? A gente vê aqui essas fendas na parte lateral dos para-choques com entradas de ar aqui, funcionais também, né? Os dois carros têm essa mesma solução para ajudar na aerodinâmica, e o Thera, digamos que ele tem o design um pouco mais comportado em relação ao Sonic, mas olha, eu particularmente gosto muito dos dois e é difícil aqui, nesse quesito, dar vitória para um ou para o outro. Vamos ver um pouquinho da traseira desses dois carros também, muita personalidade, né? Acho que o Thera é um design um pouco mais tradicional, um pouco mais simples até do que o Sonic, né? Mas olha, os dois têm conjuntos aqui com iluminação Full LED, né? No caso do Thera, nós temos aqui o conjunto óptico integrado por uma barra que atravessa aqui a tampa traseira, e ele é bem vertical aqui atrás também, né? Até aqui a gente percebe o Thera é um pouquinho mais baixo do que o Sonic, então a gente percebe aqui que tem uma altura menor, principalmente nessa parte aqui envidraçada, né, do vigia, mais um carro que tem principalmente linhas altas de SUV, tentando realçar essa musculatura, inclusive os refletores aqui, os olhos de gato, né, também verticais, colaborando para esse design mais alto, para dar uma altura maior para esse carro, né? E aqui, olha, no Sonic, esse é o ponto que esse carro conversa mais com o Equinox elétrico. Na lanterna aqui, olha só essa lanterna integrada, ela vem de ponta a ponta praticamente, com esse pontilhado, também iluminação de LEDs,
Temos aqui o escudo da Chevrolet, inclusive primeiro modelo aqui no Brasil, com a nova versão do escudo da gravata aqui. Ele está mais fininho, mais comprido, né? E aqui, olha, essa parte, pelo menos nela, o Sonic se dá um pouco melhor do que o Terra. Ele transmite um pouco mais de sofisticação no visual, né? Por assim dizer. Também tem essa traseira mais alta, mas não tem nada daquele negócio de estilo coupé, que a marca falou tanto antes do lançamento do carro. Isso foi muito mais uma história de marketing que a Chevrolet quis contar do que propriamente um estilo que a gente observa no carro, né? Aqui, olha, para mim, um SUV compacto de entrada, traseiro aqui um pouco vertical, mas não é muito diferente do que a gente vê num hatch compacto. O segredo aqui no Sonic é realmente essa lanterna que faz o carro parecer um pouco mais sofisticado e também um pouco mais largo. Então, ó, para mim, quesito design, empate técnico. Segundo bloco, vamos falar um pouco das dimensões desses dois SUVs compactos de entrada. Olha, a Chevrolet, antes do lançamento do Sonic, comparou muito este carro com o Volkswagen Nivus, mas aqui eu acho que fica muito claro com quem que o Sonic realmente briga. Terra e Sonic têm praticamente as mesmas medidas. O Sonic é um pouquinho mais comprido. A gente pode ver aqui, olha, são 4,23 centímetros de comprimento aqui no Chevrolet e aqui no Volkswagen um pouquinho mais curto, 4,15 metros. Mas veja só, o entre-eixos do Sonic são 2,55 metros, exatamente o mesmo entre-eixos do Chevrolet Onix. E aqui no Terra temos 1 milímetro a mais, 2,56 metros. Então, olha, carros muito parecidos, inclusive a altura aqui, o Terra um pouco mais baixo, o Sonic um pouco mais alto, mas aí a diferença é realmente no centímetro ou no milímetro. Então, dois carros com portes muito parecidos e a gente vê, olha, tudo, na verdade, muito parecido, ângulos de entrada, ângulos de saída, altura em relação ao solo aí na casa dos 20 centímetros. O Terra aqui parecendo ter um pouquinho, inclusive, mais de altura do solo do que o Sonic. E eles dois têm aí, então, portanto, interiores muito parecidos em tamanho. Então, dois carros que são muito parecidos aí com o que a gente encontra nos hatches compactos, porém aqui com melhores ângulos de entrada e saída, um pouco mais de altura do solo e aqui suspensões um pouco mais altas e robustas. Já que estamos falando das dimensões, bora dar uma olhada aqui nos porta-malas. Esses dois SUVs, eles impressionam, viu? Porque são compactos, mas têm mais porta-malas do que os hatches. Dá uma olhada aqui no compartimento do Volkswagen Terra. São 350 litros de volume, padrão VDA, né? Tem aqui todo um revestimento. Ele também vem, olha, aqui com o assoalho e por baixo temos o pneu sobressalente, um step aí temporário para aquele uso até 80 km por hora. Mas temos aqui um step, caso tenha algum problema, né? E um carro que realmente, pelo tamanho, o porta-malas do Terra é realmente muito bom, ele surpreende bastante. Vamos dar uma olhada agora no Sonic. Ele tem uma vantagem aqui em relação ao Volkswagen, né? São 392 litros no porta-malas, também padrão VDA. Ele é um pouco maior do que no concorrente da Volkswagen, porque esse carro ficou um pouco mais comprido, ele ganhou uma traseira um pouco maior do que o Terra. Então a grande vantagem, o trunfo do Chevrolet Sonic está aqui no porta-malas. E da mesma forma, temos aqui, olha, um tapete de borracha, um acessório que não vem de série no carro, mas nesta versão aqui ele está presente. E aqui debaixo do assoalho, novamente, pneu step sobressalente aqui de uso temporário, 80 km por hora, quer dizer, os dois SUVs muito parecidos e realmente aqui no Sonic um pouco mais aí de porta-malas, vantagem para o Chevrolet.
Uma diferença importante aqui entre Sonic RS e Terra Comfort são os conjuntos de rodas. Olha, aqui no Sonic temos rodas 17 polegadas, um pneu aqui de perfil um pouco mais baixo, né? Elas são rodas bonitas, inclusive aqui preto brilhante, né? E os pneus aqui com uma resistência menor à rolagem, né? Então, um pneu que ajuda aí a melhorar o consumo de combustível. E aqui no Terra, veja só, conjuntos de 16 polegadas, acabamento também aí entre metálico e prateado e preto brilhante, né? E ele tem pneus claramente mais altos, um perfil mais utilitário esportivo, embora ele também não seja um carro para pegar aí estradas muito acidentadas. Mas este pneu do Terra aqui, ele talvez ofereça aí um pouco mais de maciez quando você pegar um piso aí, um terreno mais irregular. Começar o terceiro bloco falando de interiores, né? E aqui a gente já está a bordo do Terra. O espaço interno nesse carro não é muito maior do que o de um hatch, né? Na verdade, ele está bem na medida aqui de um hatch compacto. Temos aqui 2,56 m de entre-eixos. Então, espaço para perna aqui moderado, né? Um espaço que quem for mais alto aí, pessoas com mais de 1,80 m, vão encontrar um pouco mais de aperto aqui a bordo. Assim como 3 adultos aqui no banco traseiro vão ficar um pouco mais apertados, né? Um carro que realmente acomoda melhor 4 adultos, 2 aqui atrás, e um carro claramente mais simples. Por exemplo, não temos aqui saídas de ventilação, temos as portas USB do tipo C, uma modernidade, né? Mas nada de saída de ventilação. E olha, o Terra, essa versão Comfort, um pouco mais simples, uma versão intermediária. Então aqui padrão de acabamento, por exemplo, na parte de trás é tudo de plástico, 100% plástico aqui nas portas, né? O acabamento e os bancos aqui com tecido, ou seja, um carro um pouco mais despojado. Vamos experimentar um pouco aqui agora o Chevrolet Sonic. Mesma coisa que a gente observa no Terra. Aqui talvez um pouco mais de espaço vertical. Ele é um pouco mais alto que o Volkswagen. Então a gente sente isso aqui, principalmente o vão para as cabeças. Mas espaço aqui para pernas e mesmo espaço lateral, por exemplo, 3 adultos aqui atrás no Sonic vão ficar mais apertados. E as pernas aqui, quem tem mais de 1,80 m de altura, vai sentir um pouco mais de aperto também aqui nos joelhos. De resto, muito parecidos, tanto o Terra quanto o Sonic. Aqui tem uma grande vantagem, no caso do Sonic, ele está na versão topo de linha RS, então a gente já tem aqui os bancos forrados em corino, né? Tem esse detalhe aqui dos cintos na cor vermelha, né? Uma decoração mais esportiva aqui nesse carro. O teto dele também é todo preto, o interior aqui é todo preto, trazendo novamente essa temática da linha RS. Temos aqui um baú entre os bancos dianteiros, mas sem saídas de ventilação. E aqui, diferente do Terra, olha, 2 entradas USB do tipo A. Então quem tem celulares mais modernos, com cabos USB-C mais modernos, mais novos, vai ter que ter um adaptador aqui para usar essa entrada no Sonic. Ponto para o Terra nesse caso, mas olha, no geral, acabamento também, tudo de plástico, não tem muito requinte, porém o Sonic RS consegue entregar algo a mais aqui com essa versão, esse acabamento em couro nos bancos, esses detalhes em vermelho nos cintos de segurança e nas costuras, fica mais legal. Vamos falar um pouquinho agora dos interiores na parte da frente, painel desses carros, 2 propostas muito parecidas. Aqui no Terra, olha, temos um volante, na minha opinião, mais interessante aqui, com uma pegada mais firme. Temos aqui pedal shift, bastante comando aqui, botões físicos, né? E um carro que
ele teve um trabalho, ele se diferencia melhor da linha Polo, né, do que o Sonic, por exemplo, se diferencia do Onix. Então aqui, olha, temos uma tela aqui para o quadro de instrumentos, ela tem um grafismo bem didático aqui, bem fácil de você ler no dia a dia, né? Ela permite algumas personalizações, inclusive, e o destaque, claro, o multimídia com essa tela flutuante aqui no meio do painel, 10 polegadas, sistema VW Play, multimídia um pouco mais moderno do que o que a gente vai encontrar ali no Chevrolet Sonic. Lembrando que esse multimídia já vem conectado à internet e ele tem inclusive uma loja de apps. Você pode baixar alguns aplicativos de forma nativa e aí com o chip de internet do próprio carro você pode usar esses aplicativos como Spotify, Waze, sem depender tanto do seu smartphone, né? Mas ele também tem aqui o espelhamento sem fio com celulares Android e celulares Apple, né? E olha, dois carros muito parecidos, ambos, por exemplo, tem aqui freios de mão por alavanca, né? Então a gente não tem aqui o freio eletrônico por botão, câmbios automáticos de 6 velocidades, porém aqui no Terra temos os pedal shifts, né? E temos aqui também o modo Sport. Então tem alguns detalhes aqui no Terra, principalmente aqui no painel frontal e detalhes ali de equipamentos, né? Aqui temos, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo ACC, que também não está disponível no Chevrolet Sonic. Ou seja, o Terra tem alguns itens aí que levam vantagem nesse quesito. Em relação ao acabamento, olha, eles são muito parecidos também, mas digamos que o Terra consegue entregar um painel, uma cabine aqui, talvez um pouco mais caprichada nos detalhes. Tem aqui uma parte macia ao toque forrada com tecido no meio do painel, muitos detalhes aqui em preto brilhante. E o principal demérito, por exemplo, no caso do Sonic, é o fato de ser o painel, mesmo painel idêntico ao da linha Onix. Aqui a gente tem uma clara diferenciação do Terra em relação aos outros modelos compactos da Volkswagen. Vou entrar aqui agora no Sonic, vou ligar um pouquinho aqui o painel de instrumentos pra gente. Olha, temos basicamente o mesmo interior da linha Onix, porém com alguns detalhes. Acho que o mais diferente aqui é essa tira, essa faixa vermelha aqui no painel, nessa versão RS, mesma cor que a gente vê nas costuras dos bancos aqui, com esse couro. Tem aqui os bordados nos apoios de cabeça da linha RS e o mesmo vermelho também nas saídas de ventilação. Um carro bem legal aqui, bem decorado, não muito extravagante, inclusive por dentro. Temos aqui o Virtual Cockpit da Chevrolet, né? Um multimídia aqui com uma tela de 11 polegadas, quadro de instrumentos 8 polegadas, eles ficam aqui combinados quase que numa moldura só, né? Então, realmente isso trouxe uma modernidade, uma sofisticação a mais aqui para o painel do Sonic, mas realmente sinto falta aqui de algo diferente da linha Onix para o Sonic, né? Acabou ficando muito parecido. Basicamente o que a gente tem de diferente aqui é a nova gravata da Chevrolet, mais fininha aqui no cubo do volante. E claro, como eu já mencionei, esse carro tem sistemas ADAS. Agora ele tem uma câmera aqui à frente do espelho retrovisor interno. Essa câmera, ela conseguiu adicionar aqui vários conteúdos, vários assistentes de condução mais sofisticados. Temos aqui frenagem automática de emergência, o farol autoadaptativo, temos os espelhos retrovisores com alertas de ponto cego e o assistente de manutenção de faixa que corrige aqui o volante para manter o carro centralizado. Ele só fica devendo o controle de cruzeiro adaptativo que tem no Terra, né? E não temos aqui os pedal shifts, as mudanças aqui manuais de marcha, somente pelos botões na alavanca do câmbio. Olha, o Sonic, ele entrega modernidade,
mas ele fica devendo um pouquinho aqui na parte de customização. A gente não consegue mexer muito aqui nos desenhos da tela multimídia, nem nas customizações aqui do quadro de instrumentos. Nessa parte, o Volkswagen Terra acaba sendo um pouco mais interessante, né? Ele tem mais conteúdos aqui no multimídia para oferecer, inclusive jogos, né? E aqui a gente tem basicamente o espelhamento sem fio com celulares Android e Apple. Mas olha, dois multimídias muito interessantes e que colocam esses dois SUVs na disputa direta aí, tanto em tecnologia quanto em conectividade, né? Lembrando que o Sonic tem uma vantagem em relação ao Terra. Além dele vir com o chip 5G, ele também tem os serviços conectados OnStar, tem uma central telefônica, tem até um botão aqui SOS, se algum acidente acontecer, né? O próprio veículo pode emitir um sinal para a central da Chevrolet e aí a gente pode obter a localização, chamar uma ambulância, o SAMU, para prestar socorro, né? E aqui a gente também tem um carro que acaba tendo aí, com essa tecnologia OnStar, uma localização em tempo real. Então temos conectividade, por exemplo, com o aplicativo Mais Chevrolet, né? E você tem um belo pacote tecnológico no Sonic, embora o Volkswagen Terra, para os olhos aqui dentro, entregue um pouco mais de diferenciação em relação ao Polo e principalmente de customização e usabilidade no multimídia. Quarto bloco do nosso comparativo Sonic versus Terra, e vamos falar um pouco de mecânica, porque esses dois SUVs têm motores agora muito parecidos. Mas olha, vamos falar aqui do Terra primeiro. Motor conhecidíssimo aqui no Brasil, 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, injeção direta, é o famoso 170 TSI. Esse motor aqui, ele veio com a linha Polo, né? E aí ele agora vem para o Terra, uma versão com um pouquinho menos de potência, né? São 116 cavalos, temos aqui 16,8 kgfm de torque, um motor que entrega muito bem, né? Ele tem uma resposta rápida, porém a gente sente ainda um pouquinho de atraso ali na entrada do turbo. Então, em determinados momentos, o Volkswagen Terra, ele parece ter uns degrauzinhos até ele entregar o máximo de desempenho para você, né? E vamos dizer que tem uma pequena diferença de peso também entre eles dois, né? Esse carro aqui é 30 quilos mais pesado que o Chevrolet, mas é uma diferença muito pequena, né? Eles são muito próximos ali, um pouquinho mais de 1,1 toneladas. Então realmente, olha, comportamento dinâmico desses dois modelos muito parecido e aqui a mecânica também muito parecida. Qual a principal diferença? Olha, aqui temos um carro câmbio automático, 1.0 turbo, com bom desempenho, né? E um bom consumo de combustível, inclusive vale citar, né? O Terra foi o carro que foi melhor aí no consumo rodoviário com gasolina, né? Ele superou o Sonic. Mas aqui, olha, no dia a dia, pegando números de aceleração, números de consumo, vamos dizer que ele ficou na média da categoria, um carro interessante, mas que, olha, a principal vantagem dele talvez seja a principal desvantagem desse outro carinha aqui, motor 1.0 turbo do Chevrolet Sonic. Tem a fatal, a fatídica, a famigerada correia dentada banhada a óleo. Um capítulo ruim aí para a história recente da GM, muitas reclamações, o pessoal fala muito na rede social. É algo até difícil de controlar, porque a gente às vezes nem está falando sobre isso, mas o assunto ele vai e vem, né? E olha, aqui no Sonic, ele já vem, esse componente, né, a correia dentada banhada a óleo, ela já vem com uma nova fórmula, né? A GM modificou ali alguns materiais, inclusive trocou o fornecedor da correia e botou uma garantia aí alta, 240 mil quilômetros. Então, olha, na prática, a gente tem um motor que ele se diferencia do Volkswagen
principalmente pela correia dentada banhada a óleo. Por quê? Por causa dela, ele trabalha mais silencioso, ele vibra menos, ele tem uma aceleração mais linear, mais progressiva, que acabou trazendo aí números nos nossos testes do Motor1 melhores aqui para o Sonic, um carro que, ao contrário do Thera, por exemplo, que é mais ruidoso, é mais áspero, é mais vibrante, aqui a gente tem quase que o comportamento de um motor 1.0 das antigas, 4 cilindros, 16 válvulas, um motor com uma operação ali mais suave, parece que já vem amaciado de fábrica, e ele entrega principalmente uma aceleração progressiva, que não tem esses degraus, esse atraso de turbo tão presente quanto a gente tem no Volkswagen. Então, olha, neste comparativo, apesar de o Sonic ter também, e este motor, embora ele tenha injeção direta, seja o mesmo motor do Tracker, a gente tem menos potência, ele tem uma das menores potências do mercado nessa categoria, 115 cavalos. Porém, a gente tem aqui um torque maior do que no Volkswagen Thera, o que ajuda a explicar também a maior agilidade, os melhores números do Sonic nos testes, né? São 18,9 kgfm de torque. Ou seja, um carro interessante, os dois muito parelhos, mas aqui nos testes do Motor1, o Sonic levou uma certa vantagem. Estamos chegando ao quinto e último bloco deste nosso duelo Sonic versus Thera. Tô aqui ao volante do Volkswagen. Olha, um SUV com personalidade, um carro bem alemão, bem Volkswagen, né? Um ajuste de suspensão aqui, direção, com respostas mais diretas. Ele é firme ao mesmo tempo que entrega aí uma suspensão macia e robusta de SUV, né? O Thera é bem resolvido nessa parte e ele também tem, como a gente viu, né, o design muito Volkswagen também, né? Linhas geométricas, ele tem a frente bem alta, né? Inclusive parece maior de frente que o próprio Sonic, né? O design do Chevrolet, ele vai mais para uma coisa mais moderna, mais tecnológica, né? Enquanto aqui a gente vê um carro mais parrudo, né? Linhas mais altas, mais verticais. Eles são muito parecidos aqui, a receita, né? Motores 1.0 turbo com injeção direta e câmbio automático de 6 marchas com tração dianteira. Então os dois carros andam muito próximos, né? Os números de teste, nós vemos aí na tela os números do Volkswagen Thera. Ele é um carro que ele não é tão rápido quanto a gente imagina que ele possa ser, né? Talvez ele ficou aí um pouco para trás do Chevrolet Sonic, tanto nas acelerações quanto nas retomadas, ficando aí em torno de 1 segundo mais lento, né? Em média. E ao mesmo tempo, no consumo urbano, o Chevrolet também foi superior. Ele ganhou do Sonic no consumo rodoviário, marcando aí impressionantes 17 km por litro. Um carro que tem aí alguns detalhes diferentes do Sonic, o que explica também essa diferença de números aí entre os dois nesse teste do Motor1, né? O Sonic, ele tem uma aceleração mais progressiva, uma resposta um pouco mais direta ali no pedal do acelerador, enquanto o Thera, ele tem um atraso ali no turbo que realmente às vezes incomoda um pouquinho, né? Quando você vai fazer uma retomada, você acelera ele rapidamente e ele tem aquela demora, aquele atraso na resposta, né? Aquela fração de segundo que o carro deveria arrancar e ele ainda não arranca, ele fica hesitando, né? O Thera tem um pouco isso, incomoda um pouco, principalmente no trânsito urbano. Às vezes você quer aproveitar um sinal que
vai ficar amarelo, né? Ou você quer fazer uma ultrapassagem para fazer uma conversão e aí você dá o pedal e ele demora aquele segundo a mais ali para responder, né? O Thera tem esse ponto, né? É um ponto a ser observado. O Sonic apresenta menos esse delay, esse lag, esse atraso, e por isso aqui nos testes do Motor1 foi um pouco melhor do que o Thera, né? Outra característica que difere um pouco um do outro, né? O Volkswagen tem uma mecânica aqui, um motor 1.0 um pouco mais vibrante, que fala um pouco mais alto, tem um ronco um pouco mais grave e metálico também, né? Então ele é um pouco mais ruidoso do que o motor 1.0 turbo do Chevrolet, né? Que tem aquele ponto polêmico da correia dentada banhada a óleo, e é justamente ela que faz com que ele tenha um comportamento mais macio, mais silencioso, né? Então, temos aqui essa diferença. Nesse teste, o Chevrolet Sonic foi um pouquinho melhor aí nos números de aceleração e retomada e no consumo urbano, né? Ficando aí um pouco à frente do Thera. Mas o carro alemão não fica para trás, ele tem algumas vantagens aqui, né? Acho que, dinamicamente falando, a maior delas a gente vê logo aqui no volante, um volante inclusive mais interessante que o do Chevrolet Sonic, né? Muito fininho. Aqui a gente tem um volante um pouco mais grosso, um aro, uma pega aqui mais agradável, né? E temos borboletas aqui para trocas manuais de marcha, inclusive também o modo esporte acionado aqui na alavanca. No carro da Chevrolet não tem modo esporte, não tem os pedal shifts aqui para fazer as trocas manuais. Ele acaba perdendo um pouco esse tempero extra aí, né? Acaba ficando ali no ajuste padrão, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo às vezes a gente quer um pouquinho mais, né? Porém tem uma outra diferença entre os dois que também vale citar, né? O Chevrolet, apesar de não ter os pedal shifts, o modo esporte, ele tem rodas de 17 polegadas, rodas maiores, né? Com um pneu um pouco mais estreito, mais esportivo, mais fino. Aqui no Thera nós temos rodas de 16 polegadas, um pneu um pouco mais alto, né? O que deixa este carro aqui um pouco mais agradável se você pegar aí uma rua muito esburacada, uma estrada de terra mais irregular, né? Ele acaba tendo um comportamento dinâmico e inclusive de ruído melhor, né, que o Sonic. Mas ao mesmo tempo, quando você vai fazer o teste de consumo, o teste no asfalto ali, na hora de fazer uma aceleração, uma retomada, o Chevrolet foi melhor, muito por causa disso, né? Embora ambos tenham esse ajuste de suspensão mais para um SUV aí, com altura do solo aí acima de 20, em média de 20 centímetros, né? Então carros com centro de gravidade mais alto, mas que entregam um rodar aí que condiz melhor com a caracterização de utilitário esportivo. Quando a gente fala de tecnologia, o Sonic ele tem uma desvantagem e mais de uma vantagem sobre o Thera, né? Aqui no Thera, por exemplo, nós temos o controle de cruzeiro adaptativo, ACC, já disponível nesta versão Comfort, enquanto no Chevrolet Sonic não temos o ACC em nenhuma versão. Por outro lado, olha, este modelo aqui, este Thera, não tem um item elementar que realmente faz muita falta no dia a dia. Ele não tem câmera de ré, ele tem os sensores de obstáculos, mas não tem a câmera de ré. Ou seja, um item tão elementar, tão essencial, indisponível nessa versão Comfort. Quer dizer, o Thera acaba perdendo um equipamento tão importante. E o Chevrolet, por outro lado, ele também, além da câmera de ré, tem itens como o Easy Park, que é o assistente de manobra. Então, quando a gente vai item a item, eles têm listas de equipamentos muito parecidas, mas o Chevrolet leva uma certa vantagem
em relação a conteúdo sobre o Volkswagen. Estou aqui acelerando o Sonic RS, versão topo de linha, mas não tem diferença na mecânica, né? Tanto a Premier quanto a RS vem com esse motor 1.0 turbo de 3 cilindros, 115 cavalos, 18,9 kgfm de torque. O torque surge aqui em giros bem baixos e a gente não tem muitos degraus ali entre as marchas, né? Tem um bom casamento aqui do motor 1.0 com o câmbio automático de 6 marchas. Tração dianteira, injeção direta, mesmo conjunto do Tracker, conjunto um pouco melhor aí do que o do Onix. E olha, aqui no Sonic a gente tem uma aceleração bem progressiva, isso é um ponto interessante, né? Então é dinâmico no dia a dia aqui na cidade. Quando você está também em rodovia, né? Você consegue fazer boas ultrapassagens, um motor que responde rápido e ao mesmo tempo entrega uma boa suavidade, um rodar mais silencioso, graças à correia dentada banhada a óleo, que é o ponto mais crítico aqui, é o ponto de atenção, vamos dizer assim, para muita gente. É um carro que tem, por causa da correia, essa suavidade maior, esse silêncio, uma menor trepidação, menores ruídos aqui para dentro da cabine, o que se traduz aqui no Sonic em maior conforto. Para mim, principal diferença dirigindo aqui o Sonic, por exemplo, da linha Onix, fica realmente com a suspensão. Ela é bem mais macia, é nítida a diferença. Você começa a rodar com o Sonic, você já sente que ele tem uma suspensão já de SUV, uma altura do solo maior, né? Então, um carro mais macio, mais suave e que ao mesmo tempo conseguiu manter uma ótima precisão aqui de manobra, né? De direção, contato aqui, direção, volante, roda. É muito interessante, é muito bom e a gente ao mesmo tempo tem essa robustez, essa maior altura do solo, melhores ângulos de entrada e saída. E isso torna o Sonic um carro muito mais amigável aí para quem mora em grandes cidades, por exemplo, mora num edifício que tem rampas íngremes, né? O carro dificilmente ele vai raspar a dianteira, a não ser que você desça ali a ladeira com muita velocidade, né? Mas no geral ele tem realmente melhores ângulos de entrada e de saída e uma maior altura em relação ao solo. Então acho que essa é a grande diferença do Sonic para a linha Onix e que vai de encontro com o que a gente observa na categoria, né? Os concorrentes desse carro também possuem características de SUV. E olha, no geral, achei o interior do Sonic muito igual ao interior do Onix. Quer dizer, a gente não tem nenhum tipo de refinamento a mais, um glamour a mais nesse carro em relação à linha Onix. O que a gente vai ter aqui é um pouco mais de espaço, principalmente vertical, né, para a área de cabeças aqui no banco traseiro, mas mesmo o espaço interno aqui é muito parecido com o do Onix. Enfim, resumindo, o Sonic ele é um Onix, né, uma versão SUV do Onix, um pouco mais de espaço, principalmente no porta-malas, né, que continua sendo um dos trunfos desse carro, com 392 litros, e aqui um rodar mais macio, mais suave. Falar um pouquinho aqui dos números de testes. Olha, o Sonic surpreendeu nos testes parametrados aqui do Motor1.com Brasil. A gente teve aí uma aceleração melhor do que a anunciada pela fábrica, né? A GM falou em 10 segundos para fazer o 0 a 100. Ele aqui conseguiu fazer o 0 a 100 em 2 décimos abaixo, né? Em 9,8 segundos. E a gente teve um consumo de combustível melhor na rodovia, quase 1 km por litro acima do anunciado. Consumo do Inmetro, 14,8 km por litro. E aqui nos testes no Motor 1, Sonic marcou 15,7 km por litro. Ou seja, um bom consumo com gasolina, né, em percurso rodoviário, né? Na cidade ficou ali
mais ou menos na mesma média que o Inmetro anuncia, 12 km por litro. E um carro que realmente tem um conjunto mecânico eficiente, né? Entrega bem aqui nas acelerações e ao mesmo tempo consegue aí bons números de consumo. Inclusive, olha, vocês veem aí os números na tela e na comparação com o Volkswagen Tera, o Sonic foi um pouco melhor na maioria dos números. Ele perde apenas no consumo rodoviário. Chegando aqui para as considerações finais deste comparativo, falar um pouco primeiro do Volkswagen Tera. Olha, um carro que desde o seu lançamento surpreendeu muito, vendeu bastante já de largada, né? Em poucas horas passou aí de 10 mil, 12 mil unidades vendidas aqui no Brasil. De lá para cá vem confirmando esse sucesso nas lojas, né? Nos emplacamentos, um carro que tem mês a mês se tornado um dos SUVs mais vendidos aqui do mercado brasileiro. Um produto que ele tem vários acertos em aspectos como design, um desenho muito da Volkswagen, que tem uma identificação total com a marca, né? E um produto que veio com várias tecnologias modernas, né? A Volkswagen fez um interior para o Tera, né? Diferente da linha Polo, ele tem uma multimídia ali com estilo flutuante, o VW Play que tem recursos, né, interessantes, aplicativos que você pode instalar na tela, jogos, inclusive o interior ali mais bem resolvido talvez que o do próprio Sonic. Afinal de contas, o Sonic é praticamente igual ao Onix por dentro, né? Mas quando a gente pega aí características gerais, números, dimensões, ele leva um pouco de desvantagem, principalmente ali no porta-malas, né? 350 litros, o Sonic é bem maior no bagageiro, né? E também, olha, o Volkswagen Tera nos números de teste, nessa versão Comfort, aqui no Motor 1, ficaram um pouquinho para trás, principalmente nas acelerações, no desempenho aí do motor 1.0 turbo, 170 TSI. Quer dizer, dois carros muito parecidos, o Tera entregando muito bem, lembrando que esse carro não está na sua versão top de linha. O Chevrolet Sonic está na versão RS, a mais cara, e aqui a gente tem o Comfort, que é um pouquinho mais barato, isso porque o Tera topo de linha seria um carro 10 mil reais mais caro, né? Que tem mais conteúdos, mas aqui ele acaba devendo um pouco em relação ao Sonic RS. Sonic, grande aposta da Chevrolet para o mercado brasileiro, um carro que envolveu desenvolvimento aqui pela engenharia nacional da General Motors, teve trabalho de design, um investimento pesado lá em Gravataí, na fábrica no Rio Grande do Sul, para produzir esse carro, evoluções tecnológicas na plataforma, né? Adição aí de sistemas ADAS, um motor já com injeção direta também, e essa questão da correia, né, com o componente já revisado, com garantia maior. Então a GM ela trabalhou aí de várias formas para entregar nesse carro um produto confiável e que tivesse atributos tanto tecnológicos quanto de mercado, de conceito de produto. Por exemplo, um SUV precisa ter maiores ângulos de entrada e saída, maior altura do solo. Quer dizer, no geral, o Sonic entrega tudo isso e ele entrega muito bem, conforme a gente viu aí nos números dos testes aqui do Motor 1, né? Ele se sobressaiu em relação ao Tera, principalmente nos dados de aceleração ali, nos números de aceleração e também nos números de consumo na cidade, né? Um carro que surpreende no dirigir, ele tem uma suspensão mais macia, ele é diferente do Onix, mas que ao mesmo tempo ali por dentro também não é tão diferente, a cabine é praticamente a mesma, né? A gente tem ali um pouco mais de espaço. Acho que o grande trunfo do Sonic é o porta-malas de 392 litros e um carro que já vem aí agora sim com alguns sistemas ADAS, com preço competitivo, também outro ponto que a Chevrolet, a GM, acertou, colocando esse carro numa faixa brigadora e que agora já demonstra aí
sucesso na sua primeira batalha aqui no Motor1 contra um grande rival que é o Volkswagen Tera. Qual dos dois vai vender melhor? Isso aí a gente só vai saber nos próximos meses, mas sem dúvida, olha, dois dos grandes expoentes que a gente tem entre SUVs compactos aqui no mercado brasileiro. E você gostou desse comparativo? Escolheria o Sonic, o Tera? Diz aqui para mim nos comentários. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal do Motor1.com Brasil. Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. É isso aí, até a próxima!